Oi, boa tarde. Boa tarde. Estou esperando só mais algumas pessoas entrar para começar, tá? Porque agora, até agora só entraram três pessoas, né? Então vou esperar mais uns 10 minutinhos, 7 minutos, aí vamos começar. Tá. Ali. Já já a gente vai estar começando, tá? Porque só tinha até 3 pessoas, aí eu resolvi esperar mais um pouquinho. Agora eu vou esperar mais uns 3, 4 minutinhos para ver se entra mais alguém. Até agora entraram, ainda tá faltando aí uns 3 entrar, né? Vou esperar mais uns 3 minutos para poder começar. Uns 4 minutinhos para ver se entra mais alguém. Boa noite, Aline, boa noite. Já temos a Ana Amaral, né, que já está aqui participando, Marli Ferreira dos Santos, Caleb Palmeira, Rafael Reis e a Aline Andrade. Vamos esperar mais um pouquinho, entrar mais alguém para a gente estar começando. Tem como fazer a lista? E o RU. Eu queria pedir para vocês, né, para vocês estarem escrevendo o nome no chat, o nome de cada um. E quem tem o RU, né, escrever também o RU, colocar também o RU do lado, tá bom? Eu vou estar tirando uns prints, né, para estar enviando para os professores. Aí, se vocês gostaria que vocês escrevessem, beleza? Então, vamos começar. Outra. Aqui a Lilian, né, acabou de entrar também. Eu queria pedir para ela também para escrever o nome aqui no chat, viu, Lilian? Gostaria que você escrevesse o seu nome e colocasse o número do seu RU também.
Eu não sei onde escrever, entendeu? Eu não sei o local. Tá aparecendo. Aham. Mas tá aparecendo para ti no teu aqui, ó, mensagens na chamada, tá aparecendo? Aí basta Está. ver se Colocar meu nome completo, isso, né? teu nome e o teu RU do lado, o número do RU. Aí já vou estar começando, porque acho que só falta entrar mais umas duas pessoas, né? Que são 8 inscritos. Acho que já está quase completo, deve estar faltando um ou dois. Aí você pode escrever já. Está conseguindo? Não, Ainda não. não. Pensei que era aqui, mas não é não, que eu tô digitando, não está Eu saindo. vou. Ela não está conseguindo escrever. Basta ela digitar assim já. Aí. Não Então, está saindo nenhuma letra. não está saindo nenhuma, né? Uhum. Então tá bom, então. Deixa assim mesmo, né? Tá conseguindo. Aí então eu vou começar aqui já, porque senão vai ficar muito tarde, vou tomar muito tempo de vocês. Pois Tá. é. Oi? Não, que eu tô falando porque aqui aparece o sinalzinho para eu digitar, mas não sai nenhuma letra. Ah, entendi. Ah, então Não tá saindo. vamos começar, né? Deixa do jeito que tá mesmo. Aí eu já vou começar aqui, né? Porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês e aí essa não é minha intenção, né? Minha intenção é ser bem breve, né? Para não tomar muito tempo. Porque já são 2 horas, né? Já são bastante tempo. Então, eu já vou começar aqui. Vamos começar. Eu vou fazer no nosso encontro passado, naquela aula, só para dar uma recapitulada, né? Só para fazer uma breve lembrança, né? Dar uma lembrada, assim. Aí eu vou começar aqui a passar o slide. Não vai ser de onde eu parei, vai ser mais um pouquinho de cima, dos assuntos que eu já tinha comentado um pouco. Então, eu comecei a falar com você, né, sobre a abordagem sistêmica do meio ambiente, né? Então, a gente viu que só para dar uma recapitulada rápida, que tudo que o homem faz na natureza, né? Tudo que tem na natureza, as foram se transformando, né? Com a evolução do tempo, com o passar do tempo, a natureza foi se modificando, né? Ela não era mais uma natureza, diríamos, rústica, né? Que seria aquela natureza como Deus criou, tipo assim, meia, né? Bem rústica mesmo, onde tudo era bem natural, né? Então, com o passar do tempo, né? Desde os homens, os hominídeos, né? Os homens que as pessoas falam, os homens da caverna, né? Do tempo da pré-história, eles já vinham modificando ali de uma certa forma a natureza, né? Tirando da natureza os seus utensílios, né? Que eles iam utilizar, né? Para fazer ferramentas para eles utilizarem ali no seu dia a dia. Então, desde essa época, né? Desses períodos, né? Da história, o homem vem mexendo na natureza, né? Vem transformando essa natureza, transformando a paisagem, né? O que antes era de um jeito, né, rústico, hoje já tomou outro desenho, né, outro design. E assim o tempo, com a evolução da história, né, hoje nós se encontramos já com as outras paisagens, né? Hoje nós já encontramos prédios, construções, né? Nós já estamos no século XXI. Então, desde esse tempo para cá, o homem sempre vem transformando a paisagem, né? Se evoluindo, né? Isso é bom? Pelo um lado é bom, porque é da natureza, né? Que a sociedade, nós tiramos
tudo que temos, né? A roupa, a comida, a tecnologia, né? Então, é da natureza que a gente tira, né, tudo isso. Mas chega uma hora, né, que aonde você vai tirando muito, que você não vai devolvendo para a natureza, né, você só vai tirando, 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 e vai chegar uma hora que ela vai sentir a falta, né? Aí vai acontecer coisas, né, que vai, coisas no clima, né, coisas que vão estar ali fazendo com que ela responda de uma maneira negativa, né? Então é isso aí. É mais ou menos isso que eu estou querendo passar para vocês. Aí isso já eu vou ser bem mais breve, né? Para chegar lá logo onde a gente parou, né? Só para dar uma recapituladinha aqui, né? Aí teve os impactos ambientais, né? Que a gente sabe que são bons, né? Tem os impactos ambientais que são bons e os impactos ambientais que são ruins. Né? Eu não vou estar comentando muito, porque eu já falei um pouco, né, na aula passada, senão vai tomar muito tempo, né? Aí a gente falou também sobre desmatamento, né? Acho que vocês lembram. Inclusive, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper e falar. Se quiser perguntar alguma coisa, né? Falar alguma coisa, vocês também estão tendo aí esse espaço, né? Para estar tirando alguma dúvida, perguntando alguma coisa que vocês talvez não tenham entendido, né? Na aula passada. E aqui nós vimos, né, também na aula passada, que o petróleo ele é o vilão número 1 do meio ambiente, né, tanto na queima dos combustíveis fósseis, né, como na retirada, própria retirada dele do meio ambiente, né, quando o petróleo é retirado e derramado, acontece algum vazamento de petróleo, desde ali já começa a poluição, né, no ecossistema, já começa ali ali já começa a fazer o mal para o meio ambiente, né? Ser considerado aí o petróleo o maior vilão, né? Tá no ranking ele está classificado como o número 1. Aí depois vemos também, né? Acho que vocês lembram, a indústria da moda é a segunda que mais polui, né? É a segunda que mais polui pela maneira que eles cultivam, né? O algodão. Acho que vocês lembram, né? Que eu falei. Também eles derrubam árvores, né, para tirar a celulose, né, que é a celulose que faz a viscose, né. Então, só para a gente estar recapitulando um pouco, né. Aí eu falei um pouco sobre a ação antrópica, né, que a ação antrópica seria tudo que o homem faz, né, tudo que ele faz com as próprias mãos, né, que tem uma reação, toda ação tem uma reação, né, que os cientistas, né, nessas conferências que acontecem, né, sobre o meio ambiente, eles deram esse nome, né, de ação antrópica, para seria toda a ação do homem em relação à natureza e a sua consequente reação, né. Aí eu falei um pouco sobre a destruição da camada de ozônio, né, sobre os buracos da camada de ozônio, acho que vocês lembram, né, se vocês tiverem alguma dúvida, chuvas ácidas, desmatamento, aquecimento global, só para a gente estar recapitulando um pouco, né? Aí eu falei também sobre fenômenos da urbanização, sobre sustentabilidade, né? Falei também sobre como os problemas, né, das aglomerações, das populações, né, estarem ali aglomeradas, né? Os problemas que isso causa para o meio ambiente, né? Falei também, acho que vocês lembram, né, sobre sustentabilidade, né, que é a sustentabilidade, né? Eu expliquei um pouco, né, que quando nós falamos de sustentabilidade, né, estamos pensando num desenvolvimento sustentável, né, com ideias, com estratégias, né, entre outras atividades, né? A sustentabilidade, ela aparece aí para o meio ambiente, né, como se fosse uma estratégia, né, para estar driblando aí toda esse mal, né, que o homem faz para o meio ambiente, né. Aí eu falei um pouco, né, também sobre sustentabilidade, que vocês lembram. Aí eu cheguei aqui nessa parte, né, que fala sustentabilidade, fontes de energias renováveis, né. Expliquei um pouco sobre a energia solar, sobre a eólica, sobre a hídrica, a maremotriz, a geotérmica, a biomassa, né.
Aí eu falei um pouco sobre a eólica, né, sobre as placas solares, só para a gente estar lembrando um pouco, né, sobre todo o desenvolvimento, né, dela, que ela vem através do sol, né, que ela é sustentável, porque o sol ele está ali todo o tempo, né, na natureza, principalmente a gente que mora aqui na região norte, né, que é muito quente. Então, o sol é uma boa pedida, né? Inclusive, a energia solar e a eólica são as que são mais, assim, as que têm mais bem requisitadas, né? São as mais usadas, né? Também a hídrica, né? Que é da hidrelétrica, essas são as três mais, né? Falei um pouco também da eólica, da hídrica, da maremotriz, né? Da geotérmica. E agora as não renováveis, né? Que são aquelas que são geradas por recursos naturais que não se renovam, né? Ou seja, suas fontes são esgotáveis, são retiradas de combustíveis fósseis, né? Que são esses combustíveis fósseis que são queimados na termoelétrica, né? Para estar produzindo ali a energia, que eles que são os vilões, né? Os vilões do meio ambiente, né? Também, né? Que são o petróleo, quando ele é queimado, carvão mineral, o gás natural, o xisto, a energia nuclear, né? Aí foi mais ou menos aqui que eu parei. Então aqui a gente já vai começar a ler o slide, né? Mais assim, com calma, né? Foi mais aqui que eu parei, nesses fontes de energias não renováveis, né? Vamos começar aqui pelo gás natural. O gás natural, ele é um combustível fóssil, né? Que são os combustíveis fósseis, né? São aqueles elementos, né? Que eles são encontrados na natureza, geralmente por um processo de milhares de anos, eles estando ali na natureza, né? Debaixo de solos, né? Em fios de água. Então, ali são milhares de anos mesmo, gente. Não é questão assim de 10 anos. Eles estão ali desde o tempo carbonífero, né? Desde o tempo do tempo bem distante mesmo, do começo, diríamos assim, do começo do mundo, né? Então, ele é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo. Esse é o gás natural, né? Associado ou não ao petróleo. Diríamos assim, o gás natural, ele é um petróleo, ele é um primo do petróleo, diríamos, né? Eles ficam ali no mesmo lugar, né? No mesmo ambiente, só que o petróleo, diríamos assim, que ele é uma matéria-prima, né? Mais grosseira. O gás natural, ele fica no ar, né? Ele fica, o petróleo, ele fica na superfície bem embaixo do oceano, né? Que ele é de resto de algas, né? Ele é sedimentado ali, né? Ele é uma matéria orgânica sedimentar, né? Que fica ali de restos de animais, restos de tudo que fica ali que morreu, né? Então, o petróleo, ele diríamos assim que o gás natural é um primo do petróleo. O petróleo o gás natural ele fica no ar, né? No ar. Então, assim como o petróleo, né, ele resulta da degradação da matéria orgânica do combustível fóssil de plantas e de animais pré-históricos sendo retirados da terra através de perfuração. Da queima mais limpa que os demais combustíveis, o gás natural é retirado de hidrocarbonetos gasosos nas condições normais atmosféricas de pressão e temperatura, contendo principalmente metano e etano. Então, o gás natural ele é uma espécie, né, de gerar energia, né? Sendo que essa energia, ela não é uma energia limpa e nem renovável, ela é uma energia não renovável, né? E as pessoas, né, do mundo inteiro, né, não só aqui do Brasil, acho que o Brasil é um dos países que menos utiliza, né, a queima de combustível fóssil para gerar energia. Os que mais queimam é os Estados Unidos e a China. E em terceiro lugar vem a Rússia, né? Então, é por isso que essas matérias,
elas não são renováveis, elas poluem muito, né, a atmosfera terrestre, né, e elas que são as principais causadoras do aquecimento global, né, que seria o que nós, né, estamos passando no momento, né, que é toda essa história, né, de aquecimento global, de efeito estufa, né, se vocês tiverem um tempo, assim, procurar estudar bem sobre isso, vocês vão ver como que o nosso planeta está, né, em que situação que a gente se encontra, né. É importante a gente estar pensando um pouco também no meio ambiente, né, porque isso depende do nosso futuro, né, do futuro dos filhos, né, do futuro da humanidade, né, em geral. Então, tem que estar repensando sobre isso, né, e tanto é que os países já se juntam muito, né, para ficar discutindo sobre isso, que mais na frente eu vou falar, vou falar um pouco hoje para vocês sobre a COP26, né, que foi um acontecimento que teve agora, que aconteceu no dia 21 de outubro e foi até o dia 12 de novembro. Então, é isso aí. Agora nós chegamos aqui no outro vilão, né? Esse é bem vilão também, que é o carvão mineral, que é um combustível fóssil extraído da terra por meio da mineração. Sua origem se dá a partir da matéria orgânica, restos de árvores e plantas, né, que se acumulam sobre uma lâmina de água milhares de anos atrás. O soterramento dessa matéria orgânica por depósitos de argila e areia provoca um aumento na pressão e na temperatura, que contribui para a concentração de átomos de carbono e expulsão dos átomos de oxigênio e hidrogênio, carbonificação, né? O carvão mineral não é renovável, né? Por que ele não é renovável? Porque ele tá ali limitado na natureza, apesar dele ter muito, né, de ter muita, né, carvão mineral, ele está limitado, né? Ele não é como o Sol, né, que o Sol fica lá sempre, né? Deus está mandando sempre o Sol. Ele não é como a energia do Sol, né, que é a solar, seria limpa e renovável, né? Ela é uma energia, ela é renovável, já o carvão mineral, o petróleo não. Vai ter uma hora que eles podem se acabar, né? Sendo que também, além eles serem limitados na natureza, eles ainda, quando vão para a termoelétrica, para se transformar em energia, eles ainda poluem muito a atmosfera terrestre, né? O soterramento dessa matéria orgânica por depósitos de argila e areia provoca um aumento na pressão e na temperatura, o que contribui para a concentração de átomos de carbono e expulsão do átomo de oxigênio e hidrogênio, carbonificação. O carvão mineral não é renovável. Há fortes incentivos para a produção de energia elétrica, pois o carvão mineral há abundância de reservas, né? O que acontece é a segurança de suprimento e o baixo custo do minério em comparação a outros combustíveis fósseis, né? E o processo produtivo. Ou seja, o carvão mineral, ele tem reservas, né? Ele é abundante, mas ele não é eterno, né? Ele não é eterno. E também ele das matérias-primas, né, para tá se fazendo a energia, né, tá gerando energia, que o mundo todo ele foca muito em energia, né, os países muito focam assim, eles querem ser muito produtores de energia, né, a energia gera muito dinheiro, né, então os Estados Unidos ele ficou rico através da queima do petróleo, né? Porque os Estados Unidos é o país mais rico, né? Considerado a primeira economia, porque há muitos anos atrás, né? Ele foi, né? O grande queimador do petróleo, né? E ele foi um dos maiores poluidores, né? Do meio ambiente. E hoje eles acham que eles não são, né? Mas eles são, né? Então é isso aí, né? O carvão mineral ele também é bem barato, né? Ele é uma das matérias-primas que é barata, e quando ele é queimado na termoelétrica para se transformar em energia, ele não tem muitos custos, não é muito caro, né? Para estar fazendo a energia do carvão mineral. O petróleo, né? O petróleo aqui mais uma vez, né? Lá naquele outro slide lá no começo, né? Eu falei sobre o petróleo, que o petróleo
ele é o primeiro, né? É considerado aí o primeiro lugar do vilão. Ele serve para fazer muitas coisas, né? Para fazer garrafas plásticas, álcool, borracha, pneu de carro, né? Fazer bastante coisas, né? Aqui de tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros, né? Então, o petróleo, ele é uma matéria-prima muito abençoada, né? Que facilita muito a nossa vida, né? Já pensou? A vida, né? A sociedade, a gente, né? Sem o plástico, né? Sem a borracha sintética, sem tintas para estar pintando nossa casa, dando uma alegria, né? Nas paisagens, né? O solvente, produtos cosméticos, né? Ele é muito, né? O petróleo é uma matéria-prima muito bacana, né? Mas em compensação, né? Ele traz muito prejuízo também, né? E aqui a gente vê também que ele traz um outro prejuízo, porque ele serve para ser queimado na termoelétrica e virar energia, né? Então ele vira também energia. Aqui vamos ver outra. Aqui tem o xisto, né? Que é uma camada de rocha sedimentar, né? O que são, né? Os organismos sedimentares, né? São as matérias-primas, aliás, né? Eles são matérias, né, que ficaram ali na natureza, né? Essa pedra que nós vemos aqui nessa imagem, nessa foto, ela está ali há milhares e milhares de anos, né, se formando por folhas secas, por restos de árvores. Elas vão ficando tão compactadas, né, que elas vão se formando, né, nessas rochas, né? Isso daí são matérias, né, orgânicas, conhecidas como sedimentares, que eles passaram anos e anos para se formar na natureza, milhares, né, e milhares de anos, né, até elas ficam tão compactadas que elas ficam pegando sol, chuva, né, então elas vão ficando desse jeito, assim, muito dura, né, parece uma rocha, né, mas isso daí tudo eram restos de animais mortos, plantas, né, árvores, eles vão ficando tão sedimentados com os milhares e milhares de anos que eles vão ficando dessa forma. Então, o xisto, ele é uma camada de rocha sedimentar originada sob temperatura e pressão elevada, contendo matéria orgânica disseminada em seu meio mineral. Consiste em uma fonte energética não renovável, né, porque ele está ali na natureza. Uma hora também, né, por ele não ser renovável, ele pode vir a ser extinto, né? É um tipo de rocha na natureza encontrada em duas formas diferentes, o betuminoso e o perobetuminoso. Ambos são ricos em betume, né? Atualmente, os Estados Unidos possuem a maior reserva mundial de xisto, seguida do Brasil, Estônia e China. Então, quer dizer que nos Estados Unidos, né, no Brasil, na Estônia e na China, são os 4 países que têm bastante xisto, né? Bastante desse tipo de matéria orgânica, né? Desse tipo de... mas isso não significa que ele seja o mais usado, né? Na indústria para estar fazendo a queima, né? Para estar gerando energia, né? A energia nuclear. A energia nuclear consiste na produção de eletricidade a partir do processo de fissão nuclear. Em consequência da reação de fissão nuclear em cadeia, que libera uma grande quantidade de calor, energia térmica, né? Nesse sentido, consideradas atualmente uma entre as principais opções a partir de estrutura energética. Foi descoberta em 1938, no início era utilizada para fins bélicos, né, cujo resultado foi para a produção de bombas atômicas, entre outras armas nucleares e radioativas. Os resultados avançaram e resolveram formar formas, né, de expandir o emprego dessa tecnologia, principalmente para obtenção de eletricidade, né? O principal material radioativo utilizado na fissão nuclear das usinas termonucleares libera 80 mil vezes mais energia do que a do carvão mineral, que é o principal material utilizado nas usinas termoelétricas convencionais, né? Vantagens do xisto, né? O seu preço é relativamente baixo em comparação a outras fontes, incluindo o petróleo. Não emitem poluentes para a atmosfera, né? Uma vantagem que ele tem
em vista do petróleo, do carvão mineral, né, que eles emitem muitos poluentes, né, para a atmosfera terrestre. Ele possui um fácil transporte das suas matérias-primas, não ocupam grandes áreas, entre outros fatores. Desvantagens: não tem fontes renováveis, possuem riscos de acidentes, né, poluição térmica dos rios, geradas pelos desgastes de água empregada nas usinas, o alto preço em termos de investimento, além da dificuldade de descarte do lixo radioativo gerado. Então, o que é que nós vemos? Né? Nós vemos que essas fontes, né, de energias não renováveis, tem umas que, por exemplo, como o xisto, né, ele não polui a atmosfera terrestre, isso daí já seria uma vantagem, né, porque o carvão mineral, o petróleo, né, ele já, principalmente o carvão mineral, eles emitem muito o CO2, né, para a atmosfera, que é o dióxido de carbono, e também, consequentemente, o metano, né, o metano é mais diríamos que pelas queimadas, né? Aliás, o dióxido de carbono também é bem pelas queimadas, né? Pelas áreas desmatadas, né, que são queimadas. Então, o que o planeta quer, né? O que as pessoas querem, né? Aliás, o que tem que ser feito, né? É a diminuição do CO2, né, na atmosfera para estar fazendo com que o meio ambiente, a atmosfera terrestre, né, falando de um meio ambiente geral, né, que seria tanto a atmosfera como o solo, como a parte hídrica, né. Então, a atmosfera terrestre é que ela é mais poluída, né, por causa do CO2, né, e essas fontes de energia não renováveis, né, que essas que eu estou falando aqui para vocês, são as que levam mais esse tipo de coisa, né, mais esse tipo de poluição para a atmosfera. Né, aqui a gente já vê, né, já entrando mais no outro assunto, né. Então, só para recapitular, nós vimos, né, que existem as fontes de energia renováveis, né, que elas são limpas e renováveis, né, e tem as que não são renováveis, né, que foi essas que eu acabei de passar aqui para vocês, né, que são, vamos recapitular aqui, a energia nuclear, o xisto, né, que é uma matéria-prima, né, o petróleo também é outra matéria-prima, que dá energia que não é renovável, né, o carvão também, o mineral, e o gás natural, né. Essas são uma, duas, três, cinco, né, 5 exemplos aqui. A geotérmica, a maremotriz, a hídrica, a eólica e a solar, né, essas são as renováveis, né, limpas e renováveis. Aí o petróleo, carvão mineral, gás natural, o xisto, o betuminoso e a energia nuclear são as que não são renováveis, né, aquelas que trazem, que são de combustíveis fósseis, né, que ela dá queima, né, a queima na termoelétrica e gera aquela poluição para a atmosfera terrestre, né? Principalmente causada pelo CO2, que é o dióxido de carbono, né? Então, aqui a gente vê ideia de sustentabilidade, né? Aqui a gente vê aqui, carrego comigo até encontrar uma lixeira, né? Quem é que faz isso, né? Às vezes, assim, é bom que a gente faça, né? Porque quanto mais lixo na rua, né, mais bueiros entupidos, mais enchentes, né? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer, né, para estar contribuindo, né? Às vezes você acha assim, mas isso aqui é quase insignificante, mas não, né? Aquilo ali vai ter um efeito, né? Num período aí, assim, talvez de longo prazo, né? Quando as pessoas tiverem a consciência, e cada um tiver essa consciência de estar jogando, né, o papelzinho no lixo, né? Às vezes você pega uma embalagem, tá, assim, às vezes andando na rua, vou jogar aqui mesmo. Mas através dessas pequenas atitudes, né, a gente pode estar mudando um pouquinho cada vez que a gente faz, né, tem uma atitude dessa, né, com certeza o meio ambiente vai agradecer, né. Aqui a gente vê umas latas, né, as pessoas reutilizando, né,
as latinhas ali, né? Seria assim, quanto menos você tipo assim, quanto menos você consome, né? O meio ambiente vai agradecer mais, mas é claro que as pessoas elas precisam consumir, né? Mas aí também já tem os pontos de reciclagem, né? Que as pessoas vão juntar as latinhas, as garrafas de vidro, né? O tipo de material, né? Que eles vão ser reciclados, né? E vão ser reutilizados. Isso é importante, né? Por isso que existe as pessoas que fazem, né? Que, que às vezes, né? Por necessidade, elas acabam tá ali juntando, né, as latinhas, isso é muito importante, né, para elas estarem enviando lá para o lugar certinho, né, do vidro, da lata, do papelão, do plástico, né, isso daí é de extrema importância, né. Aí, pequenas atitudes, né, que nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia, né, que podem estar contribuindo aí para o meio ambiente, que é economizar água e energia, utilizar produtos biodegradáveis, consumir alimentos orgânicos, né? Aqueles alimentos que as pessoas dizem assim, isso é orgânico, né? Esse legume é orgânico, essa fruta, né? É um meio de cultivar mais caro, mais lento, né? Tanto é que esses alimentos são mais caros quando eles chegam nas prateleiras do supermercado, né? Eles têm um diferencial. Por eles não terem metais pesados, pesticidas, né? Não serem não estarem ali, né, plantados precisando de agrotóxicos, né? Eles são naturais, né? Então, eles chegam na prateleira mais cara, mas em compensação são mais saudáveis, né? Tanto para a gente, né, que consome, como para o meio ambiente, né? Não ao desperdício, né? Não ao desperdício de maneira geral, né? De energias, de água, de consumir tá consumindo muitas coisas, né? Consumir menos carne, né? Separar o lixo reciclável, usar menos carro, né? Como eu falei para vocês, né, naquela aula passada, né, que tem países na Europa que eles fizeram assim, tipo um acordo, né, o governo, assim. Eu não sei falar agora certinho quais são os países, né, mas tem uns que as pessoas já andam de bicicleta, vão trabalhar, né, vão para a escola, assim, mais fazer suas atividades, né, o que elas têm que fazer. Elas deixam de usar uma vez na semana o carro, né, e usam a bicicleta, né. Isso daí por quê? Porque o carro ele é altamente poluente, né. Tanto é que nessas conferências, né, que os países fazem, onde eles se encontram, se reúnem para discutir a situação do meio ambiente, eles falam muito, né, sobre a questão do carro, né, que já querem colocar carros elétricos, né, para não estar usando muito a gasolina, né. Ao sair, apagar as luzes, tirar os eletrodomésticos da tomada, cultivar áreas verdes, né, plantar árvores, né, é muito bom. Por quê? Cultivar áreas verdes, né, plantar árvores. Quanto mais verde, melhor, né? Quanto mais áreas verdes, né, melhor. Porque as árvores, elas transportam o oxigênio, né, para nós, né, para o meio ambiente geral. Né? Então, quanto mais árvores, mais nós vamos respirar um ar puro, né? E elas interagem entre si, né? Elas vão lançando o oxigênio na atmosfera, né, terrestre. Então, tanto é que a Amazônia é muito importante, né? Por isso, né? A Amazônia, ela transporta o oxigênio até para países vizinhos do Brasil, aqui da América do Sul, né? Alguns países vizinhos. Então, ela é tão importante, né, que ela faz até aquela umidade, né, que tem nas florestas, a umidade de ter muitas árvores ali, né, ali no mesmo local. Então, até para países vizinhos, elas transportam um pouco do oxigênio.
Aí você já pensou se todo mundo quiser desmatar, quiser, né, as pessoas quiserem, porque a Amazônia, cada dia mais que se passa, ela tem uma porcentagem aí, que eu não sei dizer agora qual que é certinho, que ela está sendo cada vez mais, né? Eles estão tirando um pedacinho, né? Um pedacinho. Né? A gente vê nesses sistema que tem, né? De georreferenciamento, né? A gente vê do alto, assim, uma pessoas filmando, né? Que trabalha com essas coisas. A gente já vê uma grande parte, né? Bem já bem desmatada, né? Aquela natureza ali, né? Aquela área verde, né? Bem, diríamos assim, né? Bem rústica ainda, bem natural, né? Ali. Então a gente já vê o nosso ecossistema bem degradado, né? Aqui mais umas ideias aqui, né? Reciclando o lixo, separar e reciclar. Orgânicos, né? Recicláveis. Quais seriam os orgânicos, né? Restos de comida, erva mate, casca de frutas e ovos, guardanapos, papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, né? E os recicláveis são mais esses assim, tipos de embalagem, né? Papéis, plásticos, caixas de embalagem geral, metais e alumínios, vidros, postes plásticos, isopor, garrafas PET. Eu acho assim, né, na minha opinião, eu acho que isso daí, eu acho que seria mais assim, uma questão de utilidade pública, né? De cada cidade, cada município, né? Tá fazendo isso, né? Focando mais nesse tipo de estratégia aí para estar reciclando o lixo. Né? Eu acho assim que seria, né, muito bom se tivesse algo assim. Eu também não sei, né, se aqui tem ou não, porque eu nunca procurei saber assim a fundo, né? Mas eu vejo bastante pessoas, né, passando, pegando garrafas PET, latinhas, né? Isso daí eu acho importante, né? Benefícios da reciclagem, né? Quais são os benefícios que ela faz? Diminui a poluição do solo, da água e do ar, evita o desmatamento, melhora a limpeza da cidade, evita o entupimento de bueiros e enchentes, reduz o consumo de energia, promove a economia para as indústrias, evita o esgotamento dos recursos naturais, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, reduz o custo da limpeza urbana, gera empregos. Que eu peguei de um site, né, e tá ali o nome. Aí tá, peguei essa. É isso daí, né? Benefícios da reciclagem, né? Aí, política dos 5 R's, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é repensar, recusar, reduzir, reciclar e reutilizar. Né? A gente vê aqui também esses depósitos aqui de lixo, eles têm uma cor, né? Azul para papel, vermelho para plástico, verde para vidro, amarelo para metal, marrom para orgânico e o cinza é os que não são recicláveis, né? Acho que seriam os orgânicos, né? Então é isso. Aqui, a Revolução Industrial. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, participar, vocês também podem me interromper e falar alguma coisa, o que vocês pensam sobre o meio ambiente, né? Coisas que vocês já viram, assim, tem alguma história para contar, alguma pergunta que vocês querem fazer. Vocês também podem estar participando. Aqui nós vemos a Revolução Industrial e o aquecimento global, né? Agora vai. Então, vamos. Como aqui o Google Meet só permite 1 hora, né? Antes de começar a falar da Revolução Industrial e do aquecimento global, eu vou estar aqui trocando o link, tá? E repassando para vocês, porque a nossa 1 hora já esgotou, tá bom? Vou estar reenviando o link. Quase não estou ouvindo.
Já está falhando. Ah, tá falhando? Sim, já está falhando. Mas você conseguiu ouvir alguma coisa? Sim, sim. Mas agora, como já está terminando, né, o prazo, o tempo, Aham. aí já está. Tá, tá bom. Agora, eu vou mandar o link de novo, tá bom? Aí a gente vai para a segunda parte. Já tá todos? Mais uma pessoa está participando. Tinha mais alguém além desse?
Acho que não é atual, não, né? O Rafa. Acho que é só. Se a senhora escutar um barulho é porque alguém está pedindo para entrar. Tá? Aí a Aí, senhora volta aqui e coisa. bota lá na Revolução Industrial. Então, já tá todos de volta, né? Já vi aqui que tá todos de volta já. Então já posso começar, né? Porque eu tive que reenviar o link, né? Porque o Google Meet só permite 1 hora, né? Aí eu tive que fazer uma reenviar. Já estão todos, né? Acho que já estão todos. Não falta mais ninguém. Então vamos começar aqui, né? A Revolução Industrial e o aquecimento global, né? O que o aquecimento global tem a ver com a Revolução Industrial, né? Ele tem muita coisa a ver, né? Porque foi depois da Revolução Industrial que o nosso planeta, né? A atmosfera terrestre, principalmente, né? Começou a trazer problemas, né? A trazer problemas para o meio ambiente, né? Então, o que aconteceu, né? Antes da Revolução Industrial, né, nós tínhamos uma natureza limpa, né, um meio ambiente bacana, né, bem limpo, né, as pessoas respiravam um ar mais puro. Eu não vou dizer que não acontecia fenômenos naturais, né, assim, em relação ao meio ambiente, porque isso daí já é uma coisa que já é da natureza, né, acontecer tempestade, furacão, vulcões, né, enchentes, né? Então, isso daí não, eu não vou dizer que não acontecia antes da Revolução Industrial, né? Porque isso daí já, a própria natureza, ela tem também essa dinâmica, né? De muitas vezes ela se alterar, né? Evidente. Mas depois do aquecimento global, ou depois da Revolução Industrial, a atmosfera terrestre ela começou a ficar mais quente, né? Gerando assim, né, o aquecimento global que a gente fala tanto hoje em dia, né? Então, antes da Revolução Industrial, as pessoas, a natureza, ela era totalmente diferente, né? Desde o processo social, né, de como as pessoas viviam, né? As pessoas viviam, né? Viviam de uma maneira mais saudável, diríamos, né? Tanto em relação à natureza como seu próprio aspecto de vida, né? A pessoa ela tinha o seu modo de vida, né? Mais tranquilo, né? O seu modo de vida era mais pacato, né? A natureza era bem melhor, né? E as pessoas viviam ali em família, né? Elas fabricavam o seu próprio alimento, elas fabricavam sua própria roupa, seu próprio calçado. Então, eles trabalhavam muito em família. Eles tinham terras, né? Plantavam, criavam. Então, era muito voltado para essa forma artesanal, né? As pessoas, nessa época, era chamado a atividade de manufatura, né? E eles viviam, né, dessa maneira, uma maneira mais simples, né, uma maneira mais saudável, né? Eles plantavam e comiam, né, aquilo de uma maneira mais natural, né? Não tinha coisas industrializadas, né, como a gente vê hoje, as prateleiras, né, do supermercado cheias de alimentos, né, bem industrializado, com muita química, né? Então as pessoas dessa época, antes da Revolução Industrial, elas tinham essa forma de vida, né? Viviam ali, trabalhavam em família, né? Porque não existia fábrica, não existia lojas, né? Não existia shopping center, né? Não existia farmácia para estar comprando, né? Existiam muitas poucas coisas, né? Que eles tinham
os burros, né, ali eles faziam umas trocas, né, assim, claro que existia já, né, algumas vendas, mas não é como é hoje em dia, né. Então, depois da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial ela aconteceu na metade do século XVIII, né, nos meados do século XVIII, no meio, lá para o início do século XIX. Então, teve um homem, né, que ele inventou a primeira máquina a vapor, né, que esse homem se chamava Thomas, é, acho que Thomas Malcolm, né? O nome dele era, vocês pesquisam depois, né? Deixa eu só lembrar aqui o nome dele. Então, esse homem, né? Ele é chamado Thomas Malcolm, lá mais ou menos nas décadas dos anos de 1600, ele inventou uma máquina a vapor, né? E depois essa máquina não teve muito sucesso, né? Ela não teve muito sucesso. E quando foi lá em 1700, né? Já em outras décadas desses anos aí de 1700, um outro homem pegou essa máquina, né? E ele readaptou ela, né? Ele fez ela mais moderna, né? E o nome desse homem era James Watt. Depois vocês podem anotar e pesquisar, né? Então, esse daí já foi esse outro que inventou, chamado Thomas Malcolm, né? Em 1600, a máquina que ele inventou, ela não teve muito sucesso, mas depois um outro homem, essas pessoas que ficam, né, fazendo máquinas, tipo de cientista, assim. Aí, mais na década de 1700, nessas décadas desses anos aí de 1700, ele fez uma readaptação dessa máquina, né? O nome dele era James Watt, né? E ele apresentou essa máquina para a sociedade, né, para os empresários. E então, a partir desse momento, quando essa máquina veio a produzir, né, começar, e teve tipo assim, foi uma coisa assim maravilhada, né, as pessoas ficaram deslumbradas com aquilo, realmente foi uma revolução, né, para aquela época, para aquelas pessoas, né, que nunca tinham visto aquilo, então elas ficaram deslumbradas, né, e aconteceu mesmo, assim, foi um impacto, assim, bem grande, assim, para a sociedade, né, porque as pessoas não tinham, né, visto aquelas coisas antes, né, e então elas mudaram até os pensamentos, começaram a sonhar mais, né, outras formas de vida, né, então elas começaram a pensar mais, com um pensamento mais evoluído, né, de mudar de vida, de mudar, de tudo, né, então, a Revolução Industrial, ela trouxe isso para as pessoas, né, as pessoas sonhavam muito e foi assim um boom, assim, né, naquela época, no século XIX, né, e ela começou na Inglaterra, né, lá na Inglaterra, no século XIX, e depois ela foi se espalhando, né, pelo mundo, mas ela começou lá. Então, isso daí foi uma coisa boa, né, entre aspas também, né, porque já teve aí um certo nível, né, dessa Revolução Industrial, que os empresários, né, eles já estavam escravizando as pessoas, né, as mulheres, né, começaram a se empolgar para ir trabalhar nas fábricas, os homens, né, e até crianças, né, animais, mulas, cavalos, né, para estar pegando, né, o carvão mineral, que era o carvão mineral que dava a energia, né, ele era o combustível dessas máquinas. Né? Então, o carvão mineral ele era ali achado na natureza, né? Nos minérios, onde ele ficava ali na parte subterrânea, e as pessoas, né? Os homens, os mineiros, eles iam lá cavar, né? Para estar pegando um carvão mineral, né? Que futuramente iria se transformar no combustível, né? Então, eles pegavam, né, essa matéria-prima, né, que era o carvão mineral, para transformar
na energia ali para estar fazendo o combustível, né, para estar funcionando as máquinas. E ali houve, né, uma grande, né, foi uma evolução, né, na realidade uma revolução, e ao mesmo tempo foi também algo assim muito ruim, né, para a sociedade e consequentemente para o meio ambiente, né? Aí as crianças, elas iam, né, eles que cavavam os túneis, né, por eles, criança de 5, 7 anos, aqueles empresários, né, pegavam, e como eles tinham a necessidade, né, de serem pessoas que precisavam, né, humildes, e então muitas crianças iam, mulheres, né. Então foi uma época assim bem desordenada, né. Sem contar que as pessoas que vinham do campo, né, para a cidade trabalhar, ali não tinha uma estrutura para receber aquelas pessoas todas, né, e elas iam morando também de uma maneira assim que não era certa, né? Elas não tinham um saneamento básico, não tinha muitas coisas e elas foram ali. Então essa época para a Inglaterra foi um momento de muita loucura lá para eles, né? E depois, consequentemente, essa máquina ela veio já tá dando um benefício aí maior, né, para outros países, né? A primeira máquina a vapor foi uma máquina de tecido de algodão, né? Foi uma máquina de tecido de algodão. E a segunda máquina foi de um navio, né? De um navio que ele começou a andar, né? Assim, eu não sei explicar direito essa parte do navio, mas foi do navio segunda e a primeira foi uma máquina de tecido, de fabricar tecido de algodão. Aí você imagina só, né? Nessa época, né? Já poder fabricar tecido de algodão, né? Então, assim, foi uma revolução muito grande, né? Foi algo assim muito estrondoso, né? Para aquele século, né? Para aquela época. Então, a Revolução Industrial, ela veio tanto assim, de uma maneira boa, né? Tá mexendo ali com a sociedade, né? Com a mentalidade até das pessoas, a sua forma de pensar, de sonhar, né? Como ela veio, ela trouxe um benefício, mas também ela trouxe um malefício, né? Porque essas pessoas sofriam muito, né? Então, elas eram tipo assim, era um certo tipo assim de escravização, né? Que aconteceu também com a sociedade, né? Com as pessoas que elas queriam mudar de vida, né? E, consequentemente, também, né, com o passar dos anos, aí no período aí mais de longo prazo, né, esse combustível do carvão queimado, né, ele trouxe prejuízo para o meio ambiente, né, que hoje em dia, quando a gente vê esses furacões, essas tempestades, né, isso são consequências já desse meio ambiente, né, dessa atmosfera terrestre, já vi se poluindo desde essa época, né, desse século XIX, né? Então, é uma coisa que não aconteceu ontem, né? Isso daí já é uma coisa que vem já de um longo prazo, né? Já o nosso meio ambiente poluído. Então, o carvão, né, quando ele é queimado, né, essa fumaça, ela vai prejudicando, né? A gente vê que não é assim do dia para a noite também, né? Porque senão a gente já estaríamos todos mortos. Mas é uma coisa que, consequentemente, a gente vê, né? A reação da natureza com o passar do tempo, né? A gente vê que, inclusive, tem já, eu acho que é um órgão que é IPCC, né? O nome desse órgão que eles estudam muito assim o clima, né? O clima, eles falam que eu tive fazendo uma pesquisa, né? E esse órgão ele fala que se nós, né, seres humanos, não mudar o nosso hábito, né, principalmente, né, as grandes potências, né, como Estados Unidos, China, né, porque vem mais deles, né, assim, que nós estaremos pondo em risco a nossa própria vida, né, daqui mais
Mas o tempo, e esse tempo não está longe, né? Porque vai vir catástrofe piores, né? E a gente sabe que cada catástrofe dessa que acontece morrem pessoas, né? Então, eles falam que nós temos muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo para as pessoas, né? Principalmente as potências, né? Os grandes líderes, os presidentes, a ONU, né? Está mudando, né? Está, assim, mudando, principalmente a queima do combustível, né? Que é o que mais polui a atmosfera terrestre, e, consequentemente, quando a atmosfera terrestre é poluída, acontece derretimento de geleiras, os oceanos se acidificam, há um aumento no nível do mar, né, nos oceanos, das águas. Então, isso tudo, né, ele vai trazendo todo esse alvoroço, né, para o meio ambiente, que, consequentemente, a gente... Mas isso não parte só da gente. A gente pode fazer a nossa parte, né, nós, individualmente, mas isso vem né, dos líderes, né, do governo, né? Eles têm que parar de queimar o combustível fóssil, né, o carvão, o petróleo, porque quando eles param de fazer isso, né, aí é difícil, porque assim, tipo assim, é muito dinheiro em jogo, né? E quando fala em dinheiro, as pessoas mudam, né, totalmente, assim, mas eles fazem acordo. Tanto é que acontece essas conferências, né, do clima, como aconteceu, eu vou falar daqui a pouquinho mais da COP26, que aconteceu agora, né, no final de outubro até o dia 12 de novembro. Então, há um jogo de interesse também, né, porque tem muito dinheiro envolvido, né. Então, eles têm que mudar a mentalidade, né. É para isso que existe, né, essas convenções, né, que eles fazem, né, para ver como é que está o planeta. Inclusive, no próximo trabalho, né, que vai ser a última aula, já na outra quinta eu vou falar sobre só conferências, né, eu vou falar sobre as conferências, assim, o que é que eles fazem para estar mudando, o que é que não fazem, né, vou falar mais sobre isso. A próxima aula vai ser mais de como é que está, né, essa situação, né, como é que eles estão resolvendo, né, como é que está, em que pé que está, né, essa situação, né. Vou falar dessas conferências, né, todas que acontecem, né, que elas são mais voltadas para o clima, né, para o clima, ela é do meio ambiente todo, mas essas, porque o aquecimento global, né, que seria aí o desmatamento também, né, o desmatamento e o aquecimento global, que seria na atmosfera terrestre, né, são mais ali que estão competindo, né, desmatamento e poluição do ar, desmatamento e poluição do ar, que um é consequência do outro, né, então é o que mais são visados, né, que trazem mais prejuízo, né. Então, na próxima aula, eu vou estar falando mais sobre essas conferências que acontecem, né. Então, gente, a Revolução Industrial, ela trouxe isso, né, ela trouxe coisas boas, né? Porque a gente também não pode fechar os olhos para essa parte, né? A gente vê que realmente foi uma revolução, né, na vida das pessoas, de estar trazendo aí todo um benefício, né, de estar das pessoas estar facilitando, né, a sua maneira de viver, né, delas estarem dando uma vida melhor, né, tendo uma vida melhor, né? Nós vemos isso, né? E por um outro lado também nós vemos que as pessoas sofreram bastante, né? A sociedade em si ela sofreu, né? Bastante com ela teve uma consequência, né? E o clima também consequentemente, né? A nossa o nosso meio ambiente, né? Também ele veio a sofrer por isso, né? E até hoje nós estamos vendo, né, as coisas acontecerem, né? Tempestades, né? Furacões, às vezes assim cai assim uma chuva do nada, né? É claro que, como eu já falei, né, a natureza ela também isso é característica dela também, né? Ela é assim,
Mas o aquecimento global, ele intensifica isso, né? Acontecendo de maneiras, às vezes, até catastróficas, né? Deixa eu passar aqui. Aqui a gente vê algumas imagens, né? Uma imagem de um planeta. Animal, acho que é uma termoelétrica, né? Que tem bastante fumaça. Aqui, esse outro slide fala a capacidade de regeneração da natureza, as transformações impostas pela sociedade. A natureza são, na maioria dos casos, muito difíceis ou até mesmo impossíveis de serem recuperadas. Essa situação torna-se mais intensa quando nos deparamos com tecnologias e novas descobertas científicas que apontam para a aceleração inconsciente do desenvolvimento econômico que ocorre em detrimento de princípios ecológicos e de justiça social. Então, a natureza, ela existe ali a primeira natureza, né? Que é aquela natureza rústica que nunca foi tocada, né? Aquela natureza bem pura, né? E existe já a segunda natureza, né? A natureza, ela pode ser recuperada? Sim, ela pode ser. Isso é um lado bom, né? É um lado maravilhoso. Ela pode ser recuperada. O solo, ele pode ser recuperado. As águas, né? A parte hídrica, rio, oceano, eles podem ser recuperados, né? A atmosfera terrestre, né? Que é o ar, ela pode também vir a ser recuperada. Então, isso é o lado bom. O meio ambiente, ele pode ser recuperado. Existem estratégias, né, maneiras de estar ali fazendo com que o solo ele venha a ser recuperado, né? Existe os agrônomos, né, engenheiros agrônomos, estudiosos que estudam essa parte assim, eles sabem recuperar o solo. Um solo danificado, um solo que está com os organismos mortos, né? Porque o solo é feito de um ecossistema, né, chamado biota do solo. Então, ele pode estar fazendo que aquele solo ele volte à sua vida, né? A água também ela pode ser recuperada, tanto rios, né, como oceanos. Água doce, água salgada. O ar também, né? A pessoa tendo consciência de estar deixando de queimar os combustíveis fósseis, né, que dão a energia, que eles queimam muito para estar produzindo energia, né, como eu já falei para vocês, que é o petróleo, carvão mineral. Eles podem estar recuperando o ar, né, a atmosfera terrestre. Então, a gente vê que isso tudo, eles são intensificados, né, quando nos deparamos com tecnologias e novas descobertas científicas que apontam para a aceleração consciente do desenvolvimento econômico. Isso tudo, gente, porque visando sempre o lado, né, do dinheiro, né? As indústrias, elas não pensam muito, né, elas pensam muito em estar vendendo, né, em estar fabricando, né? Isso daí tudo gera isso em torno de um capitalismo, né? De uma industrialização acelerada, né? Que as pessoas, né, tanto o governo como empresários, né, então eles fazem isso, né, sem estar pensando muito nas consequências, né. Então seria isso. O bom disso é que a natureza ela pode ser regenerada, ela pode ser recuperada, né, mas isso daí tem que ter todo, né, tanto parte das pessoas individual como parte de políticas públicas, né, dos governos, né, isso daí é algo assim que hoje em dia, né, a gente já vê mais as pessoas falar, né, a gente já vê mais o governo, né, a própria ONU, né, que é a ONU que faz esses eventos, né, essas convenções que falam sobre o meio ambiente. Então, a gente já vê eles muito interessados, né? Mais do que em décadas passadas, décadas de 80, 70. Né? Acho que veio tomar assim, mais um impulso de 90 para cá. Assim, de 90, começando nos anos 2000, aí a gente já ouve as pessoas mais interessadas, né, em falar. Mas época de 70, né, 80, eu sou da época de 75.
Então, quando eu passei minha infância na época, década de 80, eu não ouvia muito falar, na escola, não via muito falar sobre meio ambiente, né? E já as crianças de hoje em dia, né? Eu acho que da época de 90 para cá, se bem que não é muito, né? Mas eu vejo que as pessoas não falam muito ainda assim abertamente, né? Ainda está meio assim, uma coisa meio assim, devagar, né? Andando, mas está andando, né? A gente vê que hoje em dia a gente já vê mais os líderes, né? Os próprios indígenas, falar muito sobre o meio ambiente, né? Eu acho que já está mudando muita coisa, né, em relação ao meio ambiente. A gente já vê muitos ativistas, né, pessoas interessadas, né, em estar ali, interessadas em estar, né, assim, vestindo a camisa, né, diríamos, do meio ambiente. Aqui a gente vê um solo, né, água e atmosfera, né, esses são os três tipos de ambientes que podem estar sendo recuperados, né, que é o que a gente necessita, né. Então, é muito importante, né, o solo, a água, a atmosfera, como eu falei para vocês, né, todos são afetados, né, mas o mais afetado no momento, assim, é a atmosfera terrestre, né. Então, o solo, ele né, por causa das queimadas, né, acontece, e consequentemente também a parte dos rios, né, dos oceanos, eles vêm também a estar a sofrer o desequilíbrio, né. Aqui, fenômenos naturais causados pelo adensamento populacional, né, aí porque tem a inversão térmica, né, quando as pessoas, né, elas se aglomeram muito, né, assim, elas, nos grandes centros, né, ali acontecem muitas coisas, né, desde um impacto social, né, na vida das pessoas, né, por doenças e outras coisas que elas podem adquirir, e também no sentido do meio ambiente, né, no ambiental. Então, quando as pessoas elas se aglomeram muito, né, elas vivem ali naqueles ambientes assim, onde tem casas muito próximas, né, tipo assim, favelas, né, outras aqui não, né, como eu acho que eu até falei, né, na aula passada, aqui a gente não vê muitas pessoas aglomeradas, né, assim. A gente aqui tem uma outra paisagem, né, aqui a nossa paisagem é outra, né. Então, mas quando você chega numa cidade grande, né, nessas Rio de Janeiro, São Paulo, acho que algumas outras também, que a favela ela é mais comum, né? Então ali, se bem que aqui também a gente tem problemas, né? A gente tem problemas com essa parte, né, de estar tendo, diríamos assim, na parte do saneamento básico, né? Tem bairros aqui que quando chove as casas alagam, né? Então, esse é um problema mal resolvido, né? De um ambiente urbano, né? Só que, em vista, acho que de outros países, né? Ou países, não, de outras cidades, né? Maiores, né? Eu acho que lá o problema deles é bem seria um problema mais sério, né? Você vê assim favelas, né? Você vê as pessoas bem aglomeradas ali. Então ali se não tiver uma boa estrutura, né, da parte pública, né, ali vai acontecer enchentes. Tanto é que em algumas cidades lá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, eles fazem a casa nas encostas, assim, planícies, né, em morros, e aquilo ali acaba na época da chuva, né, a gente sempre vê isso acontecer mais no começo do ano, final do ano, quando começa a chover muito, aí aquelas casas elas caem, né, as pessoas são soterradas, muitas morrem, né, então isso tudo é uma falta de uma organização, né, é uma falta de uma estrutura, né, de uma elaboração de um planejamento urbano, né, da própria cidade, né, tá investindo mais nisso.
né? Então, quando acontece esse adensamento populacional, né, então acontece inversão térmica, né? O que seria inversão térmica? Ela ocorre principalmente em ambientes urbanos, onde as correntes prendem o ar poluído próximo ao solo. A inversão térmica se torna um problema quando o ar possui altas concentrações de poluentes, né? Que quais são os poluentes, né? Como eu falei para vocês na aula passada, né? O nosso ar, nossa atmosfera terrestre, né? Que é essa camada que fica lá em cima, ela é composta por 78% de nitrogênio, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, né? E o restante, né, que completaria ali os 100%, são de pequenos gases, né, como argônio, né, que o argônio é o que está, desses pequenos gases, é o que tem mais concentração mais elevada. O metano, o enxofre, o próprio dióxido de carbono, né, que é o CO2, que é esse que eu falo que polui bastante a atmosfera terrestre, mas ele é bom, né? O dióxido de carbono ele é bom. Só que quando ele interage, né, com os gases poluentes, que são o CFC, os clorofluorcarbonatos, né, e outras famílias também de gases poluentes, aí o carbono, o CO2, ele já não fica bom, né, que é o dióxido de carbono, ele já começa a se esquentar demais, né, e ali há uma descompensação e, consequentemente, causando efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global, né? Então, a nossa atmosfera terrestre, ela é composta 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e os outros são vapor d'água, o dióxido de carbono, né, o metano, né, que esse metano também aí é outro perigoso, né, que ele também é um dos principais, né, do aquecimento global, do efeito estufa, né. Então, esses outros pequenos gases, as proporções dele, né, as porcentagens deles são bem pequenas, né, 0,0%, 0,1%, 3,0%. Então, acontece, né, ó, como diz assim, torna um problema quando o ar possui altas concentrações de poluentes, né, que seria essa inversão térmica, né. A retenção de poluentes na atmosfera pode provocar ou agravar problemas de saúde, principalmente as respiratórias, como pneumonia, bronquite, asma. Então, menos poluição ajudaria a diminuir a inversão térmica, como trocar o transporte automotivo pelo coletivo, bicicleta, reduzir o consumo de carnes vermelhas, consumir e usar conscientemente, né? São exemplos que podem contribuir para reduzir os efeitos da inversão térmica. Aí, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né, aqui nessas imagens, tem mais ou menos mostrando como é que ela acontece, né? Aí ela ocorre principalmente, né, nos ambientes urbanos, né, onde tem muita aglomeração, né, onde tem muito asfalto, onde tem muita calçada. Aí, então, quando há também a possibilidade de os gases poluentes estarem reagindo, né, na atmosfera, então acontece problema de saúde, respiratório, pneumonia, bronquite, né, principalmente esses ligados na respiração, né, que são a pneumonia, bronquite, asma, né. Então, esse é um dos fenômenos do adensamento, né, populacional, né, que seria a inversão térmica, e também eu vou falar agora sobre as ilhas de calor, que é o próximo aqui. Ilhas de calor, podemos dizer que os grandes responsáveis pela ilha de calor são fatores como asfalto, concreto, tijolos, telhas, a impermeabilização do solo, que prejudica o processo de evaporação, concentrações de altas construções verticais, né, que são os prédios, que funcionam como uma barreira de ventos, né, impedindo, né, de que o vento circule, interferindo na circulação do ar, poluição atmosférica, já que os gases poluentes auxiliam na retenção de calor e também diminuem a umidade relativa do ar. Altos consumos de energia, pouca quantidade de áreas verdes e plantas. Cidades como essas características, o resultado são temperaturas mais altas quando comparadas com áreas rurais mais próximas, né?
Então, quando na cidade tem todas essas características, né, asfalto, prédios verticais impedindo que o vento circule, impermeabilização do solo, né? O que seria a impermeabilização do solo? Né? Ela é quando o solo ele não pode estar pegando água, né? Por exemplo, água da chuva. A pessoa vai e faz uma calçada, né? Aí o solo ele já não vai estar absorvendo a água, né? Da chuva como ele deveria. Mas é claro que ele vai absorver em poucas quantidades, né? Mas ele já não vai absorver como deveria, né? Então, a pessoa, quando acontece o asfalto, né? Também. Aí o solo ele fica ali embaixo, né, do asfalto, aí ele já não vai mais estar recebendo a água que deveria. Então, isso tudo, né, vai acontecendo, consequentemente, né, que vai acontecendo essas ilhas de calor, aí vai acontecendo alguns tipos de doença, né, vai acontecendo que as pessoas, quanto mais constrói, né, mais vai fazendo com que aconteça esse tipo de fenômeno, né. Aqui a gente vê aqui uma imagem, né, de asfalto, aqui a gente vê asfalto, calçada, né? Aí aqui eu não falei para vocês, né, sobre aqui, deixa eu ver onde aqui. Eu queria falar, acho que não é. Então aqui a gente vê aqui nesse próximo, né? Aí, endossado por 196 signatários do Acordo de Paris, o documento avança timidamente, embora em pontos importantes como o tardio reconhecimento de que a humanidade precisa abandonar os combustíveis fósseis se quiser de verdade limitar o aquecimento da atmosfera a um patamar próximo a 1,5 graus, né? 1,5 graus, né, centígrados até o final do século. Então, essa é a meta, né? É a meta de estar diminuindo aí esse tipo, principalmente o dióxido de carbono, né, que é o CO2. Ao longo da COP, também foram firmados acordos para reduzir até 30% os níveis atuais de emissões de metano e para zerar o desmatamento ilegal até 2030. Então, a COP 26, ela aconteceu dia 31 de outubro e foi até o dia 12 de novembro, né? Acabou agora, dias atrás, né? Tá com dia 18, né? Tá com uns 4 dias que ela teve o final dela, né? Então, ela foi uma convenção muito importante, né? Ela aconteceu em Glasgow, né? Na Escócia, né? E países, né? Acho que o mundo todo, né? Todos os países se reuniram ali para estar discutindo a situação do clima, né? Mas antes, né, teve a epidemia, aí eles estavam fazendo todo ano, mas como teve a epidemia, acho que teve umas 2 vezes, né, uns 2 anos aí que eles não fizeram. Mas eles fizeram uma a COP 21, né, que ela foi em Paris, né, que foi com 196 signatários, 196 países, né, do Acordo de Paris, que foi em 2000, foi a 21, né, foi em 2015, e lá eles fizeram esse acordo, né, esses países de estarem aí diminuindo essa concentração de gases na atmosfera, né? Então quer dizer que cada um desses países eles vão e eles falam assim, ó, eu vou me comprometer em estar reduzindo aí as queimas dos combustíveis fósseis para estar gerando energia. Um exemplo assim, com 30%, né, de menos dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Vou reduzir isso, né? Vou reduzir
não vão mais queimar carvão, né? Não vão mais queimar petróleo, principalmente os Estados Unidos e a China, né? Em terceiro lugar, a Rússia, né? Então, eles fazem muito esse tipo de coisa. Então, eles vão e falam, né? Ó, eu vou estar me comprometendo com esse tanto, aí vem outro país e fala, eu vou estar fazendo isso. Tem uns que, às vezes, por pressão, fala que vai estar diminuindo, mas eles não querem diminuir, né? A África, ela ainda nem começou a queimar combustível fóssil, ela ainda não está aí nesse catálogo aí, não. É a África, né? Alguns países, né, da África. Então, como eu falei para vocês, né? O Brasil, ele não tem muita... Ele queima, mas não queima muito como os Estados Unidos, a China e a Rússia, né? Que são esses três. Ele queima pouco, né? É porque o Brasil ele é muito rico, né? Em água. Então, ele investe muito em hidrelétrica, né? Aqui a gente tem essa vantagem, porque a gente tem muitos recursos naturais. Aqui a gente tem muito sol, né, para estar fazendo energia solar. Aqui a gente tem muita água para estar fazendo hidrelétrica, né? Então, o Brasil ele não tem muito, mas mesmo assim ele ainda queima carvão, O Brasil queima, mas não muito, né? Então, essas conferências, elas acontecem, como eu falei para vocês, né? O Acordo de Paris ele foi em 2015, né? E ele foi a COP21, né, que foi onde esses 196 países estavam ali fazendo um documento, né, que, inclusive, agora nessa COP26, né, que terminou dia 31 de outubro, foi até o dia 12 agora de novembro, eles ainda estavam discutindo questões sobre essa de Paris, né, que foi em Paris, né, ainda estavam discutindo sobre isso. Então, essa conferência, né, que é o COP26, né, COP21, esses COPs que acontecem, eles são justamente para tratar sobre o clima, né, sobre o clima, só sobre o clima, porque o clima é o que mais preocupa, né, é o que mais está preocupando, é o clima, né, porque nessa tecla que eles querem bater mais, porque está preocupante, né? Como eu falei para vocês, a IPCC, depois se vocês quiserem anotar e pesquisar, IPCC, que é um órgão aí, né, que estuda para ver como é que está o clima, o que pode acontecer no clima, quanto que está quanto é que o clima tá poluído, quanto tem, né? Eles fazem todo o estudo, né? Todo o mapa, assim, para ver. Então, eles falaram que é sério, gente, né? Eles falaram que é muito sério essa questão das pessoas estarem, né, dos países estarem se conscientizando disso, né? E eles estão realmente, os Estados Unidos se comprometeu, né? A China se comprometeu, eles falam ali que vão parar de queimar o carvão, vão parar de estar queimando petróleo, né? Mas isso aí a gente só é com o tempo que a gente vai ver, né? E essa IPCC falou que se realmente isso não vier acontecer, a gente vai tá pagando aí com assim, né? Não querendo assustar ninguém, né? Mas que isso daí não vai chegar a esse ponto, a esse nível, mas as pessoas estarem pagando com a própria vida, né? Porque o meio ambiente, né? A natureza, ela responde, né? Então, se as pessoas não tiverem tendo a consciência, né, de estar fazendo com que esse aquecimento global dê uma resfriada, né? Então, ninguém sabe, né, o que vai ser, né, do futuro do planeta, né? Porque realmente os estudos eles são feitos, né, as pessoas estudam anos e anos, os cientistas, os climatologistas, inclusive nessa COP26, né, que foi agora, né, que terminou esses dias, eles não dão assim a ONU, né, que ela que organiza esses eventos, eles não deram muita ênfase para os climatologistas, para os cientistas, né? Eles deixaram mais os próprios políticos estarem ali falando, né? Participando, né?
as pessoas que nem conhecem muito, né? Quer dizer, elas conhecem da parte da administração, é lógico, é importante, né? Estar sabendo administrar, porque realmente uma matriz energética, né? Para a pessoa estar mudando uma fonte de matriz energética, né? É muito difícil um país estar mudando, né? Então isso daí gera muito dinheiro, né? Que fica envolvido nisso. Então eles não, assim, não teve muita participação de cientistas, climatologistas, né? Quem participou mais foi os próprios ministros o ministro, né? Esses ministros que são nomeados, né, para estar representando o país, né, do meio ambiente. Então eles foram os que foram participar, né, os presidentes, né? Então foi mais essa galera aí, né? Mas, por outro lado, né, essa galera, que são essas pessoas, pode-se notar, né, pelas pesquisas que eu vi, que os jovens, né, as pessoas, sim, né, a galera jovem, né, eles estão buscando muito, né, eles fazem protestos, né, e eles vestem a camisa mesmo assim, né, para estar defendendo o planeta. Isso daí é muito importante, né. Então é isso. Essa COP26, ela foi muito importante, né? Então muitos países ali eles se comprometeram de estar, né, reduzindo aí o CO2, né, que é o dióxido de carbono, que é esse também que a gente vê até no refrigerante, né, que ele faz, né? Então, gente, ele é bom, né, mas ele tem que ser reduzido na atmosfera terrestre, né? É porque quando ele interage com os gases poluentes, né, a gente sabe que ali acontece um aquecimento, né? Acontece um efeito estufa ali, né? Consequentemente um aquecimento global. Então é isso, gente. E eu queria também, falando aqui, 1,5, né? Eles querem diminuir até o final do século, né? Querem que chegue isso, porque, pelo menos isso, porque ele já está mais elevado, né? Então, se chegasse até 2,0 graus centígrados, já era muita coisa, né? Aí fala que ao longo da COP também foram firmados acordos para reduzir até 30% os níveis atuais de emissão de metano e para zerar o desmatamento legal até 2030, né? Como zerar, né, a emissão de metano, né? Praticamente com as mesmas estratégias do CO2, né? Deixando de aquecer mais o planeta. O metano, ele é um gás, né, também, ele está em poucas quantidades na atmosfera terrestre, só que ele é um gás que, quando ele também interage, né, com os gases poluentes, ele vai esquentar, né, e vai gerar o efeito estufa. Aí vai aquecer os oceanos, acidificar as águas dos oceanos, derretimento de geleiras, né, e aí vai acontecer mais, né, o estrago no clima. Então, gente, o metano, ele os próprios bois, né, as vacas, eles produzem metano quando eles comem o capim, né? Inclusive tem até umas pesquisas que falam que o boi, né, que são todos esses animais ruminantes, até as ovelhas, né, eles estão sendo um grande proliferador de metano na atmosfera terrestre. Porque quando eles comem o capim, né, quando eles comem o capim, o que acontece? Acontece um processo de fermentação no estômago do boi, que quando ele arrota, né, quando ele salta qualquer tipo de gases, né, esse metano, ele solta o metano através desse processo, né? E acontece que esse metano ele fica já ali na atmosfera terrestre, né? Então, gente, o boi ele faz isso, né? Ele faz isso também.
né? Então, é por isso que as pessoas, vocês podem pesquisar também, né? Anotar aí, se quiserem, e ver, né? O boi é um dos vilões, né? Que está emitindo gás metano na atmosfera terrestre. O boi, a vaca, todos os ruminantes, né? Que seriam esses tipos de animais que comem mato, né? Que comem capim. Acontece um processo, né? De fermentação quando eles comem no estômago deles, né? Quando eles saltam gases, eles estão emitindo metano para a atmosfera terrestre. Então, o metano ele interage, né, com outros gases poluentes. E isso é muito sério também, né, essa questão do boi. Eu pensava que não, mas eu fui fazer um estudo mais, né, mais assim, pesquisa mais, e vi que realmente muito sério também essa questão do metano, dos bois, né, das vacas, estar ali emitindo metano para a atmosfera terrestre. Né? E para zerar o desmatamento ilegal até 2030, né, nós estamos em 2021, é um tempo assim, né, tem um longo tempo aí, né, ainda, de anos aí. O desmatamento assim, quase, uma consciência mesmo, né? Seria aí, as pessoas desmatam assim muito, né? Fazendeiros, grileiros, esse povo aí que não tem nada a perder, né? Então, eles são bem, assim, diríamos, sem consciência, né? Esse povo aí dos sem terra, né? Essas pessoas assim que pegam aquelas áreas de terra, vão tomando das pessoas, vão desmatando. Né? Só para vocês terem uma ideia também, né? Que eu já estudei sobre geografia agrária e já fiz essa disciplina no meu curso, né? Inclusive, eles falam que esse sem terra, né? Esse movimento sem terra, eles é o que mais mata mais do que câncer, mata mais do que acidente de carro. E a gente não sabe disso, né? Porque a gente não tem muita informação sobre isso, né? Então, esses fazendeiros, né? Essas pessoas sem terra, assim, né? Esse povo aí, eu não tenho nada contra, né? Nada pessoal meu. Eu acho que cada um, né? É responsável pelas suas atitudes, né? Isso é algo, né? Mas eu já fiquei sabendo, né, que os sem terra são os que mais matam, né? Acontecem muitas mortes por causa de terra, né? Por causa de terra. Mata mais do que câncer, do que acidente, mata mais do que... Por incrível que pareça, né? Às vezes a gente nem sabe, mas é verdade. Então, gente, essa questão do desmatamento, né, é uma consciência também, né? Você vai desmatar para quê, né? Você tem uma necessidade mesmo, né? Inclusive, estão fazendo também essas pessoas, né, dessas convenções, né? Eles estão fazendo, mudando estratégias para a pessoa, elas estarem fazendo suas fazendas, né? Quem quer ter seus gados, né, para vender, lógico, né? Produzindo ali, nada contra, né? Mas tem que ter estratégias, né, para não estar danificando muito o meio ambiente, né? Tem que ter outros meios e já tem estudos, né? Por exemplo, essa questão do boi, né? Que quando ele come capim, tá poluído com metano, né? Eles já estão fazendo aí uma espécie de flores, né? De criação de flores. Eu esqueci agora o nome da flor. Para o boi estar comendo, né? Para estar servindo de alimento para o boi, para ele não estar comendo capim, porque o capim é o verde, né? Que faz com a fermentação no estômago do boi, né? Da vaca, tá emitindo o metano, né? Tá gerando esse metano. Então, já tem pessoas, né, fazendo pesquisa, cientistas, né, para que assim, eles vão comer flores, né, outro tipo se bem que também tem boi que come ração, né, mas eu acho que a maioria
agropecuarista, né, eles gostam mais do capim, né? Dizem que a carne fica melhor, né, mais saborosa. Aí eu também, isso é uma outra questão. Então, gente, existe, né, essas estratégias, né, como eu falei, sustentabilidade, né, que são estratégias, ideias, atividades, né, que seja ecologicamente corretas, socialmente justas, economicamente viáveis e culturalmente diversas, né? Então, existem essas possibilidades, né? Da ciência, né? Das pessoas estarem buscando estratégias, né? Então, seria isso, né? Mais ou menos isso. Eu acho que o nosso tempo também já está acabando, né? Eu gostaria, assim, que vocês tivessem participado mais, né? Assim, porque é sempre bom, né? A gente está interagindo, né? Mas eu agradeço muito, né? Vocês estarem participando comigo, né? Porque isso é muito importante para mim, né? É de extrema importância, né? Porque faz parte do curso, né? Então isso é importante para mim e para todos vocês também, né? Então eu agradeço, né, de coração e pelo tempo, né, que vocês se dispuseram, né, para estar participando, né? Porque tem que ser tudo documentado, né? Então isso daí para mim é de extrema importância e eu agradeço de todo o coração para cada um de vocês que ficaram dispostos, né, a estar me ouvindo, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre as convenções, tá bom? Filho, coloca na próxima aula nós vamos estar falando sobre as convenções, né? Vou estar mostrando aqui para vocês todas as convenções que já foram feitas, né, até hoje. G20, todas essa COP, né, essa própria COP, né, que aconteceu, que terminou agora. Eu vou tá falando mais sobre todas, né, como é que tá, como é que não tá, o que eles realmente conseguem fazer, tudo que já foi feito, com qual país que está, assim, os países, né, que estão mais comprometidos, né? E falta só 1 minuto, gente, para acabar. Como eu já falei, né, eu agradeço muito vocês terem se disponibilizado, né? E eu encontro vocês na próxima quinta, né, que já é a última, né? Aí eu, né, já acabo o estágio. Eu agradeço muito e conto com vocês até quinta-feira, às 6h30, né? E para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui com todos vocês. Eu agradeço de coração. E que vocês tenham uma boa noite, tá? Obrigada. Boa noite para todos também. Tá, obrigada. Boa noite.